Como esse juro alto está sufocando a economia brasileira? Eu quero trazer nesse papo de hoje um pouquinho mais de como que hoje as nossas taxas de juros, sejam elas de inflação, de CDI, etc., vem sufocando muito a economia brasileira, o crescimento e todo aquele projeto de longo prazo que a gente tem que olhar para o Brasil. O que eu quero trazer esse aspecto assim? Porque a gente quer ver o Brasil crescendo, aprimorando e cada vez maior, mas o ponto de maior relevância que a gente tem que olhar é de como hoje, né, essa taxa de juros que está sendo praticada atualmente, ela vai prejudicar o crescimento do Brasil para frente, tá? Vou começar aqui trazendo para vocês a TLP, ou a antiga TJLP, que é a taxa de juros de longo prazo. Basicamente, é a taxa de juros que quando alguma empresa quer pegar do BNDES, ela vai ter que pagar. Então dá uma olhadinha aqui como é que está nesse mês de março, por exemplo. Ali você vai ter a taxa real, né, já fixa. Então é inflação mais esse percentual. Então, por exemplo, em março, 7,72 mais inflação. Fevereiro, 7,75 mais inflação. Janeiro, 7,8 mais inflação. Ou seja, se uma empresa quiser ir ao BNDES para tomar um recurso, ela vai ter que pagar a inflação mais quase 8%. Vamos colocar aqui no Brasil, a inflação está em 4%. Então a gente está falando que uma empresa vai ter que pagar 12% de juros. Quando a gente olha para uma empresa saudável e um crescimento saudável de negócio, a empresa vai ter lucro ali de 15%, 20%. Essa é a margem de lucro. É claro que vai ter empresa que vai trabalhar com 30%, 35%, 40% de margem. São empresas que são muito competitivas e ao mesmo tempo está fazendo alguma coisa que ela tem um monopólio. Mas na outra ponta, né, quando a gente tem uma economia já com uma concorrência mais ampla, né, essas margens diminuem. Então elas vão ali para 8%, 10%. Então a saúde das empresas, quando elas vão tomar um crédito nesse nível de juros, fica muito complicado. E o que é o ponto principal, né, pessoal? Então vamos olhar para esse período agora. Então, IPCA mais 7,78, que é bem caro, bem elevado. Quando nós voltamos no tempo um pouco mais, eu vou pegar ali o período da pandemia. Se você for ver ali em dezembro de 2020, por exemplo, o juro estava sendo pego pelas empresas era de IPCA mais 1,83. O juro de novembro, por exemplo, de 2020, IPCA mais 1,64. Então, a diferença é brutal, mas aqui é um período de pandemia, então eu quero voltar um pouquinho mais no tempo para que você entenda. E aí quando a gente volta para 2018, 2019, por exemplo, aí a gente vai ter IPCA mais 2,74 ali em fevereiro de 2018, IPCA mais 2,98 em dezembro de 2018. Então aqui a empresa está pagando, se o IPCA é 4%, a empresa está pagando 7%. Lembra que eu falei dessa margem, né, a margem de lucro líquido? Olha como é que ficava mais competitivo para essas empresas trabalharem. Então o que isso acontece basicamente, pessoal? Começam a surgir esse tipo de notícia, né? Empresas asfixiadas, com um juro alto, dívida dispara e pressiona o caixa. E aí logo embaixo tem a subnotícia, né? Submanchete. Número recorde de firmas recorre à recuperação extrajudicial. Endividamento somado das grandes companhias chega a 1,7 trilhões de reais. Quando a gente vai para essa outra imagem, juro alto pressiona a caixa e endividamento das empresas já alcança 2,3 trilhões. Então, uma notícia trazendo ali 1,7, outra 2,3, vão ficar em 2 trilhões. É um número muito elevado. Então, esse juro alto ele vai começando a pressionar cada vez mais o caixa. A gente começa a ver essa elevação de recuperação judicial. Isso é muito preocupante, porque daqui a pouco as empresas que tinham potenciais para ser competitivas não conseguem mais ser competitivas. E ao mesmo tempo, e aí é o ponto principal, que é essa informação aqui, essa notícia. Inovação patina no Brasil, com juro alto e baixo crescimento. O que é o ponto principal, pessoal, quando eu comento sobre juro alto? O juro alto é muito bom para o rentismo, até certo ponto, enquanto não está tendo problema na economia, enquanto as coisas estão conseguindo a normalidade. A maior problemática nisso tudo é quando a gente olha para a economia real, porque uma hora o juro começa a bater na economia. E quando a gente fala de economia real, é o empreendedor, seja ele, para você que tem um fundo imobiliário, né, que vai ter um shopping center, que vai ter um centro logístico ali dentro do portfólio, você que investe em ações, que vai ter uma empresa diretamente ali ligada, né, ao setor produtivo, ou mesmo para você que tem dinheiro dentro de um ativo, né, de renda fixa, né, seja um CDB, um CRI, um CRA. As empresas começam a ter muita dificuldade para honrar com os pagamentos. E aí quando a gente fala de inovação, esse é o ponto principal. Porque esse juro alto de agora, né, essa dívida, esse juro que a empresa tem que pegar de IPCA mais 7, mais 8, ela muito mais do que começa a ter problema nesse curto prazo, é quando a gente olha para o longo prazo. Porque no longo prazo, um monte de empresas, né, nesse momento, estão deixando de ser criadas, projetos, né, para investimentos, etc., vão ficar engavetados. E você pode falar de todas as métricas, né, o ROA, o ROIC, o WACC, que são métricas ali de retorno de investimento, elas acabam não valendo a pena. Vale mais a pena deixar o recurso em caixa, ou mesmo as empresas que estão com dívida honrar com os pagamentos e amortizar até pagamento. Então, quando a gente olha para médio prazo, para longo prazo, a inovação no Brasil tende a ficar cada vez menor. E quando a gente olha para os players globais, né, como no caso ali de Estados Unidos, com muita tecnologia, a gente olha também para outros players ao redor do mundo, né, para outras tecnologias, indústria, etc. E a gente começa a ver cada vez mais o Brasil perdendo a competitividade
diante desses países. Então, acho que o ponto principal quando a gente fala de juros, né, de juros para as empresas, começa a bater nesse gargalo e a gente vai sentir o efeito disso no médio e no longo prazo. O Brasil tende a crescer menos no médio e no longo prazo, o Brasil tende a inovar menos no médio e no longo prazo. E agora eu vou trazer um pouco mais, né? Tava na pessoa jurídica, agora eu quero trazer um pouco mais para a pessoa física. Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é uma tabela de financiamento da Caixa Econômica Federal. Então hoje, para quem vai financiar R$100 mil, a pessoa precisa vai ter uma parcela de R$420 para financiar um imóvel. A renda precisa ser R$1.500. Se você não sabe, quando você vai financiar um imóvel, 30% do valor da parcela tem que ser a tua renda. Então você não pode passar de 30%. Se você ganhar R$10 mil, o teu financiamento não pode passar com uma parcela de R$3 mil. Agora, olha essa proporção. Quando a gente fala de um imóvel de R$400 mil, a parcela já está em R$3.500. Então você precisa ter uma renda de R$11.800. E hoje, quando a gente pega a renda do brasileiro, a gente está falando de apenas o quê? 8, 10% que ganha acima desses R$11 mil, a renda composta, né? Um casal conjugando ali um valor. Então isso começa a minar cada vez mais a própria vontade de comprar um imóvel, de fazer uma compra ali para que saia do aluguel. Quando a gente vai para R$1 milhão, por exemplo, de financiamento, aí eu estou falando de uma parcela de R$9.500. Ou seja, você precisa ter R$41 mil de renda. Então, olha como é que começa a ficar apertado. E a gente sabe que hoje em dia R$1 milhão não é um imóvel espetacular. É claro, se você for pegar algumas cidades do interior do Brasil, você vai conseguir ter um imóvel mais legal. Mas se você for pegar os grandes centros, né? Estou falando de São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Porto Alegre, onde eu tô, é muito caro, é muito mais caro. O preço do metro quadrado tá girando em torno de 14, 15 mil reais. Então a gente tá falando de um apartamento ali de 75 metros. Então isso começa a ficar muito inviável e automaticamente desacelera um setor que é muito importante para a economia, que é a construção civil. E quando a gente vai começando a ver as notícias em referente a isso, a gente vê esse tipo de informação. Comprometimento da renda das famílias com dívidas volta ao recorde de 29,3%. Então, 29,3% das famílias estão com dívidas muito elevadas. Então, a gente vai começando a ver sinais claros ali, né, de como está pressionando, né, esse juro alto dentro do nosso lar, com as famílias mais endividadas e com menos capacidade de investimento e com menos capacidade de empreender também. E do ponto de vista das empresas, esse aspecto todo começando a bater com recuperações extrajudiciais, liquidações bancárias e também ali todo o aspecto de você que tem uma dívida, né, comprou um CRI, comprou um CRA, uma debênture, de uma empresa que ela é saudável, mas como o setor e o cenário inteiro está começando a ficar muito ruim, se você tinha ali IPCA mais 7, você vai ter que vender por IPCA mais 9, ou seja, você vai estar perdendo dinheiro. Quem comprou lá em 2023, 2024, os títulos do governo, que era IPCA mais 6, agora são IPCA mais 7,5. Então, você vai ter que vender isso daí com uma perda de 10, 15% de patrimônio. Então, essa é a grande preocupação. E muita gente pode olhar hoje e falar, IPCA mais 7 pouco é saudável, é o melhor que tem, vou conseguir ganhar muito dinheiro com isso. Pode ser que sim, ninguém sabe do futuro. Mas a gente tem muita incerteza ainda em relação a esse nível de taxa. Pode ser que, de fato, esses juros venham para IPCA mais 5, mais 4 e você ganhe dinheiro com isso. Ou pode ser com um cenário adverso, seja ele de endividamento público, da guerra, inflação, entre outros aspectos, esse título vai para IPCA mais 10, você perca dinheiro também. Quando a gente fala de investimento, quando a gente fala de portfólio, de modo geral, tem que ter muita cautela na alocação. Diversificação é o que vai trazer uma melhor relação de risco-retorno para o teu portfólio e, ao mesmo tempo, você vai conseguir ter mais tranquilidade para navegar nesses momentos de incerteza e também, é claro, nos momentos de certeza, o teu portfólio vai andar super bem. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. A ideia é mais bater um papo com você e trazer alguns aspectos ali referente ao que nós estamos vivendo dentro da economia brasileira nesse momento. Deixe seu comentário aqui embaixo, de como que está aí, né, sua percepção em relação a esse cenário todo. Deixa sua curtida também aqui e, é claro, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para que você sempre esteja se informando ali sobre esse cenário e também sobre os fundos imobiliários no teu portfólio.